Bom, meus queridos, boa noite. Nós vamos então iniciar agora a terceira aula do curso de Física aqui do segundo bimestre, tá? Então, a gente trabalhou na parte de velocidade até agora de uma forma mais simples. A partir de agora nós vamos trabalhar ele de uma forma um pouquinho mais complexa, tá? Então, nós vamos trabalhar com movimento, estudar o movimento com uma trajetória orientada, tá? Então, nós vamos utilizar um segmento de reta numérica muito utilizado pelos matemáticos. Então, a gente precisa definir algumas coisas em relação a isso. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a abscissa da trajetória. A gente, às vezes, quer estudar o movimento de um carro, por exemplo, que está descendo a rodovia da Anchieta. A gente não tem como trazer a rodovia Anchieta aqui no quadro de lousa para a gente estudar esse movimento. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma representação da trajetória, tá? Então, como é que ele vai ser representado? Então, a trajetória ela pode ser representada por um segmento de reta. Nesse caso, não é bem uma reta, é uma curva, tá? Mas você pode utilizar uma figura como esta aqui, curvilínea, para representar uma trajetória. Pode ser uma reta, também pode ser essa curva aqui, não tem problema. E vai precisar também do que a gente chama de origem do seu sistema, tá? Então você tem a orientação da trajetória, que é essa setinha, e a origem do seu sistema. De forma que entre a origem e a orientação da trajetória, esse espaço aqui seria a parte positiva do seu sistema e o outro lado da origem seria o lado negativo. Então, nós fizemos algumas divisões aqui, mais 1 e mais 2, que é o lado positivo, e menos 1 e menos 2, que é o lado negativo. Essas divisões podem ser múltiplo de qualquer coisa, aliás, não precisa nem ser bem múltiplo, tá? Então pode ser mais 1, mais 2, pode ser mais 5, mais 10, mais 100, mais 200, mais qualquer coisa, qualquer número aqui, tá? Mas o importante é que vocês saibam que esse é o lado positivo e esse aqui é o lado negativo. E finalmente ficou faltando aqui a gente completar aqui o nosso sistema, está faltando a unidade, tá? Então, tudo bem, aqui é mais 1, aqui é mais 2, mas o que é esse mais 1, mais 2? Mais uma banana, mais 2 bananas? Não, aqui você tem que colocar unidade, nesse caso aqui são quilômetros, tá? A unidade do seu sistema é quilômetros. Então é mais 1 quilômetros, mais 2 quilômetros, menos 1 quilômetro, menos 2 quilômetros. Bem, pessoal, agora nós vamos descrever o tipo de movimento de um corpo sobre uma trajetória. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma representação de uma trajetória, dessa vez eu não fiz nada curvilíneo, eu fiz uma reta mesmo, tá? De forma que eu tenho a orientação da trajetória, eu tenho a origem do meu sistema, eu tenho algumas marcações da minha trajetória, no caso eu tenho mais 5 aqui, mais 10, por exemplo, e do outro lado seria o menos 10, tá? Então, origem e a orientação da minha trajetória é o lado positivo e o outro lado seria o lado negativo, tá? E a unidade aqui está em metros, tá ok? E aí eu tenho o que? Um corpo que ele está se deslocando nesse sentido aqui, ó, tá? Da esquerda para a direita. Então, este movimento deste corpo, ele está na mesma direção que a minha orientação da trajetória. Então, o corpo se desloca no mesmo sentido da orientação da trajetória. A este tipo de movimento, nós denominamos de movimento progressivo. Bem,
Eu fiz a mesma representação da reta aqui de cima, tá? É a mesma coisa. É uma reta, você tem a origem aqui, você tem a orientação da minha trajetória aqui, a unidade e as divisões aqui que eu tinha colocado igual a figura acima, tá? Só que desta vez o meu objeto, o meu corpo, ele está se deslocando nesse sentido, ó, da direita para a esquerda. E a minha orientação da trajetória está da esquerda para a direita. Ou seja, a minha orientação da trajetória está indo para lá. E o meu corpo está indo no sentido contrário. A este tipo de movimento, nós chamamos de movimento retrógrado. Muito cuidado. Não é porque o corpo está indo da esquerda para a direita que o movimento é progressivo. Ele é progressivo porque ele está indo no mesmo sentido da orientação da minha trajetória. E o movimento ele é retrógrado não porque ele está indo da direita para a esquerda, porque ele está indo no sentido contrário à orientação da minha trajetória. Existem situações em que a sua trajetória é alguma coisa totalmente maluca, assim, tá? Então, o que é importante você ver? Este corpo aqui, ele está indo no mesmo sentido que a orientação da trajetória, ou seja, a sua trajetória está vindo nesse sentido aqui, ó. E o seu corpo também está vindo aqui. Então, você note que o corpo está seguindo a orientação da sua trajetória. Então, o corpo, quando ele vier para cá, ele vai cair aqui e vai continuar aqui. Então, esse tipo de movimento a gente chama de movimento progressivo. Nesta outra trajetória aqui, também totalmente maluco aqui, tá? Você pode ver que você tem um corpo que está indo em sentido contrário à orientação da trajetória. Então, a trajetória está para cima e o corpo está indo para baixo. Então, um movimento, a gente chama de movimento retrógrado. O corpo está indo em sentido contrário à orientação da trajetória.